Como vocês podem perceber, eu dei uma mudada no cenário só para colocar o maior número possível de plantas da minha mãe. Em homenagem a Simone Braga, hoje o Afrofute vai ser sobre plantas com a Lucielen Assis, que vocês conhecem muito bem, influenciadora digital, e agora está morando quase que na própria floresta. Inclusive, eu já cheguei aqui mencionando a minha mãe, e até onde eu sei, o seu gosto por plantas vem da sua mãe também, né? Aham, lá em casa, na verdade, assim, veio antes de manhã até, né? Porque lá em casa a gente sempre teve muita planta, sempre morou em casa grande, em sítio, né? Manhã cresceu em roça e tal. Então é uma coisa que a gente sempre gostou muito. Só que manhã ela usava plantas não para decoração, eram muito mais plantas assim para fazer remédio, que ela faz até hoje, inclusive. Que manhã é que a gente chama de raizeira, né? Que ela faz garrafada, remédio natural e tal. Então ela não tinha tanta planta ornamental, eram muito plantas assim para remédio, para alimentação. Mas eu herdei muito dela e voinha também fazia isso, de cuidar de planta, de fazer remédio e tudo mais. Então é uma coisa que provavelmente a minha bisa, a minha tatara também faziam, foi passando assim de geração em geração. Como é que você faz para contar quantas plantas você tem? É um catálogo aí? Como é que você não perde as contas? Então, antes de começar a quarentena, eu tava com 50 e poucas, assim, quase 60. E aí agora eu já estou com 82. Eu contei Quando for a semana centésima, passada. vai ter alguma comemoração. Ah, não, com certeza. O pessoal até me pediu para fazer tour só pelas plantas, né? Porque tem tour pelo apartamento. E o pessoal, gente, faz só falando das plantas e tal. Aí quando chegar em 100 plantas, eu vou fazer um tour para mostrar todas elas. Mas atualmente são 82 ou 86, mais ou menos, alguma coisa assim. Sendo que eu acho que dessas, eu acho que tem umas 4 que são apenas tipo filhinhas, sabe? Que eu tirei muda para colocar Uhum. em algum outro lugar da casa. Mas assim, no total eu tenho acho que quase 80 espécies diferentes. Sim. E como você faz para cuidar? Porque cada planta tem necessidades diferentes. E aí, como você se organiza para poder cuidar sem esquecer de regar uma ou de podar outra? Como funciona esse sistema aí? Então, para cuidar é muito mais de olho, assim, no. Porque assim, eu também não comecei com essas plantas tudo, né? Eu tinha uma Uhum. quantidadezinha, mas não era muita planta. Então, o que eu faço geralmente é observar, tipo, tá sempre olhando a terra, colocando o dedo na terra para ver se tá secando ou não. E por via das dúvidas, eu molho só um pouquinho, assim, sabe? Às vezes, tipo, quase todo dia, pelo menos só um pouquinho de água para meio que manter a umidade do solo, quando eu tô com mais tempo. As do lado de fora, que elas precisam de mais água, eu rego praticamente todo dia, assim, uma quantidade boa, porque essas ervas que são mais, como é que chama? Ervas para alimentação, elas precisam de mais água porque elas recebem sol direto, né? Então, eu rego elas praticamente todo dia de manhã, assim, eu já acordo e já vou lá com o regador para dar um banhozinho nelas. E as daqui de dentro, tirando isso, né, de eu estar sempre olhando a terra, o padrão, assim, é tipo, pelo menos 2 vezes por semana, eu tirar um dia para molhar todas mesmo, assim. Sexta-feira é dia de eu fazer faxina na casa, né? Então eu aproveito esse dia para já molhar elas, porque tipo, eu vou passar pano na casa, então não tem problema se molhar. E geralmente quando eu faço esse geralzão, eu também aproveito para olhar como estão as folhas, se tem alguma incidência de praga, alguma coisa assim, porque é isso, né? Tipo, não é só molhar, você tem que observar bem a planta mesmo. Por que você considera esse cuidado com as plantas uma forma de autocuidado? Eu percebo, e até a minha terapeuta chegou a conversar isso, que cuidar de plantas é um processo terapêutico também, né? E eu acho muito, muito gostoso, pelo menos para mim, porque a gente tem uma sensação de vitória muito grande, assim, sabe? Quando você, mesmo que seja uma plantinha só, mas que você consegue cuidar, que você vê que tá saindo brotinho novo, porque elas respondem muito bem, né, aos cuidados, quando a gente dá os cuidados certinhos. E eu percebi muito isso, essa questão de ser um processo de autocuidado para mim, porque me dá uma satisfação muito grande ver que elas estão
respondendo e tal, e eu tava com uma planta que ela tava quase morrendo, assim, eu ganhei, na verdade, ela já morrendo, tipo, me deram de presente e falaram, veja aí se você consegue salvar, e ela tava, tipo, quase sem folha nenhuma mais e tal, e aí eu troquei de vaso, adubei tudo, e agora ela tá enorme, né, e aí eu sempre vejo, eu fico, poxa, olha só, me sinto a própria fada, assim, a própria fada das plantinhas salvando, assim, então é um processo muito gostoso também, porque você depositar carinho em outro ser, né, que vai te responder dando essas belezas todas, eu acho que é um processo muito gostoso e de você perceber que você é capaz de fazer as coisas também, sabe? Porque a gente tem muito, às vezes, essa sensação de que, principalmente quando tá tendo alguma crise, que tem ansiedade, qualquer outra coisa assim, a gente sempre tem aquela sensação de achar que a gente não pode fazer alguma coisa ou não pode fazer nada, assim. Então, é um processo que é muito gostoso, assim. E hoje em dia, eu nem me vejo, assim, morando sem ter nem que seja uma plantinha em casa, né? E você usou a expressão outro ser. E tem outro ser aí também, que é o Billy, né? O seu gato. Uhum. Como ele interage com as plantas? Billy, ele já tá comigo há uns 4 anos. Eu peguei ele bem filhotinho. E eu morava lá com mãe ainda, né? E lá sempre teve muita planta e tal. E eu percebo, eu não sei se todos os animais vão ser assim, porque, enfim, né? O bicho, cada um tem uma personalidade diferente. Mas Billy, ele nunca teve hábito de mexer nas plantas, assim. Ele é muito tranquilinho nesse aspecto. Ele sempre conviveu com muita planta, porque lá em manhã, no quintal é enorme, tem, assim, um canteiro enorme com planta. E ele tinha muito isso de usar a planta como caixinha de areia quando era no canteiro, que era enorme, assim. Mas aqui nos vasos, ele nunca fez isso aqui em casa, nunca tive esse problema. E ele também tem muito isso de comer só capim-santo. Ele ama capim-santo. Aí eu tenho aqui, e às vezes de manhã ele já fica miando para eu abrir a varanda, porque ele já vai direto comer o capim-santo. E eu descobri recentemente, inclusive com uma veterinária, porque eu falei, né, falei nos stories que Billy gostava de comer capim-santo. E aí uma veterinária falou que o capim-santo ele tem um efeito de vermifugação, tanto em gato quanto em cachorro. Então, tipo, é muito comum eles comerem, porque, enfim, né, bicho é esperto e eles sabem identificar o que é bom para eles, então eles comem muito por isso. Então eu sempre deixo, assim, o capim-santo, acho que ele come mais do que eu aqui em casa. Agora a gente entra na melhor parte do vídeo, na minha opinião, que é a questão das suas tatuagens. Já adiantando aqui para quem tá assistindo, o ser humano não é obrigado a ter um conceito, a ter uma justificativa para as suas tatuagens, mas a Luciele tem. A Luciele tem. Então, eu queria ouvir de você a história da primeira tatuagem. Inclusive, é uma postagem linda que tá no seu Instagram, né? E agora da segunda, mais recente. Quais são os planos? A minha primeira tatuagem é a jiboia, que ela tá até aparecendo aqui um pouquinho. Uhum. É a jiboia que eu fiz, porque foi a primeira planta que eu tive aqui. Foi mãe que me deu de presente quando eu me mudei. E eu gosto muito da jiboia porque ela é uma das plantas mais resistentes, né? Assim, tipo, inclusive é a planta que eu indico, assim, se você nunca teve planta e quer aprender a cuidar, a jiboia, ela é muito resistente. E ela se desenvolve muito fácil e meio que ela toma conta do ambiente mesmo, assim, que ela fica. E como eu me vejo muito dessa forma também, eu quis tatuar a jiboia. E também por ser a planta que mãe me deu de presente, né? Porque eu sou de uma família que é toda evangélica, então, tipo, tem várias questões relacionadas a, tipo, mulher sair de casa, sem ter casado e tudo mais. Então, mãe ter me apoiado nesse aspecto foi muito importante para mim. Então, eu percebi muito desse apoio, desse carinho nela tirar, tipo, pegar uma planta lá dela e me dar de presente para eu trazer aqui para casa. Então, foi a primeira planta, assim, eu sonhei que eu tava com essa tatuagem, assim, tipo, eu já tinha muito tempo que eu queria tatuar, mas eu tinha milhões de outras ideias. E aí, eu sonhei que eu tava tatuada. E aí, tipo, eu tava com um blazer, aí eu tirei o blazer no sonho e eu tava com um topzinho, e aí apareceu a tatuagem, assim, eu fiquei, gente, como eu estava gata. Quero ser essa mulher. E aí, exatamente, falei, gente, tava muito gata de tatuagem. Aí eu falei com uma amiga e ela me indicou uma tatuadora, e aí a gente fez.
E foi muito assim no impulso, né? Na verdade, assim, essa minha outra tatuagem que eu tenho também foi muito assim. É tipo assim, eu me organizo super, tenho uma lista assim, com as tatuagens que eu quero fazer, mas sempre vem assim uma ideia do nada que eu falo, não, tenho que fazer esta tatuagem. E foi assim na primeira e nessa segunda também. E a ideia, essa segunda não tem exatamente o significado, né? É uma plantinha que eu acho muito fofa, que é o coração emaranhado, que ela é uma espécie também de trepadeira, né? Ela é pendente. E eu quis fazer ela porque eu acho ela muito fofinha, assim, pra colocar no braço, porque ela tem uma estética parecida com a da jiboia, né? Por ser uma planta que dá pra você fazer com que ela acompanhe seu corpo, né? Porque ela é compridinha. Então, eu fiz esses raminhos e a ideia é que eu feche o braço só com planta, assim. Eu, tipo, vou tatuar as plantas que eu tenho aqui em casa. E o que eu acho impressionante é que não basta você ter escolhido essas tatuagens, essas ideias, você já escolheu em lugares que são super dolorosos, assim, logo de primeira. Um montão de gente falando, caramba, escolheu logo tatuar aí uma tatuagem desse tamanho. E você toda plena. Eu fiquei, gente, eu não acredito. Eu tô falando isso porque eu tenho fobia de agulha. Então eu olho pra isso e fico, gente, que lindo, que conceito, mas misericórdia. Tô conversando com uma sobrevivente. Até no estúdio, quando eu fui fazer a primeira tatuagem, as meninas estavam falando, né? Tipo, meu Deus, como é que você vai fazer a primeira tatuagem desse tamanho? Porque foram 9 horas para finalizar a minha primeira. Foram 5 horas na primeira sessão, que a gente criou o desenho já no meu corpo, e aí depois mais 4 horas para fazer só o sombreado, né? E aí as meninas estavam falando, tipo, meu Deus, você é muito corajosa, porque a primeira tatuagem o pessoal faz um coraçãozinho, um negocinho bem pequenininho, só pra saber como é a dor da tatuagem, e eu não fui. E eu achei, assim, que foi menos dolorido do que eu achei que seria. Que eu fui pensando, meu Deus, porque a tatuagem vai passar pela costela, então vai doer e tal. E eu achei que, tipo, doeu muito menos do que eu esperava, assim. E quando eu fui fazer essa aqui do braço, as meninas estão falando, nossa, mas você escolheu a mão e a mão é bem doloridinha, porque bate muito no osso, né, pra tatuar. E essa é bem menor, né? E as meninas, essa aqui deveria ser a sua primeira tatuagem, não a outra enorme, porque você começou muito exagerada. Mas é isso, tipo, eu me percebi que eu sou bem resistente, assim, à dor de tatuagem, porque eu não senti tanto, não. Eu percebo, depois, né, que eu comecei a cuidar de plantas e tal, eu percebi que esse processo também é uma coisa muito ancestral, assim, né? Pra gente, pessoas pretas, é muito disso, assim. É um processo que não começou agora, essa coisa de cuidar de plantas, de gostar de plantas, e principalmente tratando de plantas medicinais, não é uma coisa de agora, então... É muito gostoso você poder passar por esse processo e pensar que, tipo, as suas ancestrais também faziam isso. E eu acho que esse processo de cura que as plantas têm, até as que não são medicinais, é um processo muito, muito bom pra gente, sabe? Porque estar em contato com a natureza é uma coisa muito gostosa e não necessariamente você precisa morar no meio do mato para poder estar em contato com isso. Então, se você não tem plantas em casa, eu recomendo demais, assim, você pelo menos pegar umazinha, assim, para começar a cuidar, porque para mim, assim, eu digo assim, que eu só não surtei porque eu tinha minhas plantas para cuidar na quarentena, sabe? Muito obrigada, Lucielen. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, dessa entrevista, enfim. E vocês que assistiram também. Nos vemos no próximo episódio do Afrofútil, esse espaço onde pessoas negras podem falar sobre qualquer coisa. Quanto mais fútil, quanto mais besteira, melhor.